Olá, eu sou o professor Jefferson e nós estamos aqui no nosso curso TCC Prático em 15 minutos. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante, que é exatamente o capítulo 3, Métodos. Nós estamos aqui em aulas de 15 minutos, eu elaborei algumas aulas, onde o tempo determinado é até 15 minutos, onde eu procuro passar para você uma forma, um método, você poder escrever o seu TCC de uma forma prática. Então, cada aula tem uma atividade que vai orientando você a escrever o seu trabalho. E hoje não vai ser diferente. Dentro da estrutura que nós previmos aqui, no início, nós colocamos uma sequência, para poder ir acompanhando e montando o seu trabalho, Já passamos por problema de pesquisa, hipótese, título, pesquisa bibliográfica, introdução, já fechamos esse capítulo. Passamos na aula 8 pela revisão bibliográfica, demonstramos ali como utilizar software para poder gerenciar o artigo, como escrever cada parte, do seu trabalho dentro da revisão bibliográfica, para deixar claro essa ampliação, a importância das referências, E hoje nós vamos falar de métodos. E quero deixar claro aqui logo de início que os métodos, na verdade, eles vão estar conduzindo você, Perceba aqui que eu elenquei uma numeração, M1, método 1, M2, M3, MN, quantos forem, os métodos a serem utilizados. Por quê? O objetivo desses métodos aqui é alcançar os objetivos específicos. Então você determina os métodos para informar como alcançar os objetivos específicos, que estão definidos lá no capítulo 1, item 1.1, objetivos. Então, a partir do momento que você definiu os métodos, você vai demonstrar como alcançar cada objetivo. Então, isso tem uma certa lógica, O objetivo é o que fazer, o método é como alcançar esse objetivo. E nesse raciocínio, nós desenvolvemos aqui a nossa aula de hoje, Então, definindo e elaborando os métodos para atingir os objetivos específicos. Veja que eu destaquei em vermelho os métodos para atingir os objetivos específicos. Então, os métodos definidos são o caminho que será seguido para a solução do problema de pesquisa. Lembra lá que você tem um problema de pesquisa e você tem que resolver. Você sugeriu uma hipótese e agora você definiu método ou métodos para poder alcançar os objetivos definidos no trabalho. Portanto, deve ser baseado em experiências de aplicações anteriores. Da onde a gente tira isso? De artigos e trabalhos realizados semelhantes ao seu, da onde você busca tirar informações sobre qual foi o método, as metodologias utilizadas para poder resolver aquele problema de pesquisa. Então, utilizar pesquisas comprovadas para que você possa ter a base para desenvolver o seu trabalho. Então, o autor do TCC deve deixar claro o caminho de como atingir cada objetivo específico determinado no seu projeto de pesquisa. O método é como uma receita de bolo. Outras pessoas devem poder seguir aquela receita e obter o mesmo bolo. Então, esse é o segredo, é a síntese, É o conceito principal que está inserido no método. Então, se você tem objetivos para poder alcançar objetivos específicos, a questão é que método você utilizou para cada um deles. E assim, então, você está definindo a estruturação das ferramentas e métodos para poder atingir o seu objetivo geral através de cada objetivo específico. Por isso que eu relacionei aqui. Então, os objetivos específicos, eles são itemizados, E aí, então, você faz uma relação entre o método e o objetivo específico. Eu criei uma tabela aqui dentro do método que eu estou propondo, para que você aprenda de uma forma prática, exatamente alinhando objetivos específicos e métodos. Então, se você tem um objetivo 1, que método você definiu para alcançar esse objetivo 1? Um objetivo específico 2, que método você definiu para alcançar esse objetivo 2? E assim para o objetivo específico 3, e quantos objetivos específicos houverem. Então, é importante, lá naquela aula que nós definimos objetivos, ou seja, objetivo geral e objetivos específicos, que você possa ter um entendimento, que ao escrever cada passo, cada objetivo específico, cada um deles terá um método específico para poder alcançar o objetivo geral, que no final das contas é demonstrar a solução para o problema de pesquisa. Eu aqui fiz um exemplo para que você possa
ter uma ideia de como é que fica isso na prática. Então, o objetivo 1 aqui, por exemplo, é elaborar a revisão bibliográfica. Você também deve descrever isso, né? Então, como é que vai ser o método para isso? Eu vou, aqui eu escrevi o uso do Google Escolar e aí realizar a revisão bibliográfica com as palavras-chave. Então, eu estou dizendo aqui como vou elaborar a revisão bibliográfica. Depois, para o objetivo específico, projetar a estrutura do dispositivo. É um dispositivo médico aí no caso, né? O método 2 é o uso do AutoCAD para projetar o dispositivo. Então, como eu vou projetar, né? Depois, objetivo 3, projetar o circuito eletroeletrônico. Então, qual é o método que eu vou usar? O uso do Tinkercad, que é um software, para construir o projeto eletroeletrônico. Como vou fazer? Também objetivo 4, projetar e testar circuito. Qual é o método que eu vou usar para alcançar esse objetivo específico? O uso do software Proteus para projetar e testar o circuito. Então perceba, é claro que esse projeto, esse exemplo que eu estou dando aqui, é para uma turma que faz tecnólogo em sistemas biomédicos. Mas se você estiver fazendo direito, medicina, não importa, o raciocínio é o mesmo. Você deve definir quais são os objetivos específicos e depois cada método que vai ser utilizado para buscar aquela informação necessária. É claro que, como o capítulo 2 foi revisão bibliográfica, você tem ali uma ideia, né, nos artigos que você lê, nos materiais que você lê, de como é que cada autor utilizou aí métodos e ferramentas para poder atingir o objetivo. Então fica mais fácil, né, para você raciocinar. Como proposta, né, não ia faltar, na nossa aula 9, eu propus a atividade 9, que é o quê? Ao ler cada objetivo específico, alinhar e escrever os métodos que serão utilizados para alcançá-los. E aí eu deixei uma tabela aqui como orientador, como método orientador, método didático, né? Orientador, para que você possa se orientar a definir e depois escrever detalhadamente cada um deles. Vou mostrar para você algumas informações importantes. Bom, então, usando tanto o Rodrigues, né, que é uma das referências aqui do método científico, que escreveu um livro, né, Metodologia Científica da Pesquisa, ela descreve aqui, né, informações sobre os métodos, da mesma forma que ela na aula 2 dela, ela fala da metodologia, e aí você entende um pouquinho mais a estruturação, né, do material. Da mesma forma, a Kleina também escreve no seu capítulo 4, na parte 4, sobre método de pesquisa, para você entender um pouquinho mais. Bom, na prática, o texto, né, ao escrever um texto na estrutura da sua monografia, do seu TCC, na estrutura você vê lá o capítulo 1 definido, né, como a gente já verificou, capítulo 2 a revisão bibliográfica, capítulo 3 os métodos. E perceba que aqui ele faz uma relação, né, de métodos que estão alinhados, que vão estar alinhados para atingir os objetivos específicos que ele definiu no seu trabalho aqui, ó. Bom, um outro trabalho, a gente pode analisar, por exemplo, a descrição. Então, você tem o capítulo métodos, é claro, logo depois, né, do título, você faz uma descrição de como é que vai discorrer, né, o seu trabalho, e aí depois cada item, né, que você elencou lá, você vai fazer uma pesquisa. Perceba o seguinte, ao escrever, ele referencia, né, documentos, autores que utilizaram aquele aplicativo, aquele microcontrolador ou aquela forma de fazer. Então, o capítulo método, ao descrever cada parágrafo, você deve fazer referências. Olha aqui, em outro parágrafo, ele cita também, conforme a seleção de um sensor de temperatura, se dá... Então, ele está descrevendo o método dele, referenciando quem utiliza aquele aplicativo, né? Aquela placa. Então você vai perceber ao longo da descrição do texto, ele faz referência, né, a quem usou aquela ferramenta como uma forma de alcançar ali o objetivo específico que ele queria. Então, na descrição de método, você tem que estar atento, né, que não é um texto solto, ele deve ser referenciado. Né? Na pesquisa, muitas vezes a gente tem mais tempo. Quem é pesquisador, professor e pesquisador, tem aí, né, toda a sua vida acadêmica para poder pesquisar. Mas o aluno de graduação ou de mestrado, doutorado, ele só tem aquele tempo do curso para fazer. No curso de graduação é mais limitado o tempo, né? Às vezes você tem 6 meses só para desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Então tem que ser objetivo, prático, por isso que a gente passa
essa metodologia aqui nas nossas aulas de TCC prático em 15 minutos. Voltando aqui, eu espero que você tenha entendido a proposta do nosso trabalho e que você possa utilizar, né, esse método didático aqui para escrever, né, para poder fazer uma relação entre o objetivo específico e o método e aí então poder escrever o seu trabalho de uma forma referenciada, né, como nós mencionamos aqui no nosso exemplo. Eu espero ter te ajudado. Não esqueça de subscrever aqui no canal, deixe o seu like para que a gente possa divulgar esse trabalho, né, acadêmico de construção do trabalho de monografia. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.